Você já pensou em pesquisar cinema na universidade? Eu sou Carlos Santana, sou filósofo, professor e mestre em comunicação social. E nesse vídeo eu te explico como a minha paixão pelo cinema se transformou em uma pesquisa acadêmica. O cinema apareceu na minha vida de maneira não diferente do modo como aparece na vida de todo mundo. Nós somos bombardeados por imagens, sobretudo imagem de cinema hollywoodiano, desde a nossa infância. O que a gente sabe que é uma maneira de colonizar o nosso pensamento é justamente pelo cinema, estrangeiro, cinema hollywoodiano. E eu decidi fazer o meu mestrado por conta de já estar inserido na universidade. Eu fiz uma graduação em filosofia, né, que não teve a ver com cinema, mas acabei me envolvendo com o cinema de maneira mais transgressora. Houve um período logo após a minha graduação que eu fiz parte de uma ocupação artística. Fui convidado por um amigo a montar um cineclube. E ele me enviou uma imagem do filme Meteorando Kid, o herói intergaláctico. E quando eu vi o pôster daquele filme, eu senti um estranhamento muito profundo, coisa que eu nunca tinha visto em imagens. E fui pesquisar um pouco mais. E ao conhecer os outros filmes do cinema marginal, eu fiquei profundamente impactado com uma estética que eu nunca tinha visto antes na minha vida. Eu já achava cinema novo, transgressor e tudo mais, mas quando eu comecei a assistir os filmes do cinema marginal, despertou em mim uma curiosidade que me fez assistir e pesquisar cada vez mais esses filmes. E como a gente vem de uma graduação em filosofia e tem, digamos que, aquele espírito da dúvida, de se aprofundar em coisas diferentes, esse tipo de filme caiu como uma luva no meu campo de estudos. E eu cheguei a esse tema de cinema marginal e contracultura por conta daquele período que eu estava vivendo. Estava tendo uma ascensão em Porto Alegre de ocupações artísticas, né? Então, algo mais contracultura, mais transgressor que isso, eu desconheço. E a questão central da minha pesquisa de mestrado foi rastros de antropofagia que apareciam no rosto de personagens do cinema marginal. E como isso dialoga com o cinema nacional e com a sociedade? Bom, a gente pode pensar que o rosto de personagens do cinema marginal, especificamente da mulher de Helena Inês, ele apareceu de uma maneira muito transgressora nos filmes que eu pesquisei. Eu trabalhei cenas, por exemplo, em que o rosto da mulher, ao invés de aparecer sensualizado ou de maneira erótica, aparecia com raiva, inclusive provocando vômito. Tem uma das cenas que eu analiso, de Sem essa aranha, em que a Helena Inês simplesmente provoca o vômito em plano sequência. E em torno desse gesto dela, eu via a presença do conceito de antropofagia do Oswald de Andrade, que, a grosso modo, ele tentava defender uma identidade brasileira de maneira paradoxal, sem identidade. Ele acreditava que a nossa identidade era justamente essa miscigenação entre diversas culturas. E é isso que eu tento encontrar em cada cena de rosto dos personagens do cinema marginal. Agora, que tipos de filmes e autores eu investiguei? A gente sabe que em uma pesquisa nós não podemos dar conta de tudo. Nós temos que ter a paciência e a humildade de abrir mão de muitas coisas. Isso é um momento muito difícil da pesquisa. Então eu restringi a minha pesquisa na segunda fase do cinema do Rogério Sganzerla. Não é? A segunda fase dele, no meu ponto de vista, são os filmes que ele fez na BDR Filmes, em que ele fez seis longas-metragens, ou assinou como diretor, ou auxiliou o Júlio Bressani, mas juntos fizeram 6 filmes, e ali eu pego 2 filmes do Sganzerla, o Sem essa Aranha e o Copacabana Mon Amour. Eles que são o meu objeto de pesquisa. E uma das justificativas é que esses filmes eles têm fácil acesso para o público. Os 2 filmes estão presentes no YouTube em alta resolução, para que assim a pesquisa não fique restrita a um público pequeno e possa abarcar qualquer pessoa que tenha curiosidade em conhecer esses filmes. O que a pesquisa me ensinou sobre cinema,
sobre comunicação, sobre Brasil. Bom, muita coisa. Mas eu poderia destacar aqui que, no meu primeiro capítulo, eu trabalhei o conceito de antropofagia. Então, eu comecei lá pelos atos antropófagos dos povos originários, né? Depois, logo em seguida, eu entrei na antropofagia no Oswald de Andrade, começando pela Semana de Arte Moderna de 1922. Em seguida, eu vejo a antropofagia na música brasileira da década de 60. Eu entendo o tropicalismo também como uma antropofagia. E termino com o cinema da década de 60, né? Que também me ensina que o cinema marginal também é antropofagia. E nesse primeiro capítulo eu não faço análises teóricas, eu faço o estudo do contexto, da história do Brasil nesse período. Eu deixo para fazer um estudo teórico lá no segundo capítulo. Então eu acabei aprendendo muita coisa sobre a cultura, sobre a comunicação, sobre a televisão brasileira da década de 60, sobre os festivais de música da Record, sobre os programas de televisão do Roberto Carlos, da Elis Regina. Então eu destacaria essa aprendizagem que a pesquisa me trouxe. E um insight importante que eu tive para a conclusão da dissertação foi delimitar o tema no rosto dos personagens. Porque todo o estado da arte que eu fiz, ou seja, o levantamento das pesquisas sobre o cinema marginal, a grande maioria trazia um estudo sobre o corpo dos personagens. E o meu insight foi pensar o rosto dos personagens. Mas esse insight ele se deu pelos filmes. Foi assistindo os filmes que o filme me passou esse insight. A gente tem que entender que em cinema nós não podemos chegar com uma teoria pronta e ficar forçando o filme a se encaixar na teoria. Isso a gente faria em filosofia, mas em uma pesquisa de cinema a gente tem que valorizar o cinema, entender que o cinema também tem o poder de passar para a gente a comunicação. E essa experiência mudou, né, a minha maneira de ver filmes. Comecei a ver os filmes de maneira mais autônoma, sem carregar tantas bagagens filosóficas e passei a estar mais aberto para entender o potencial do filme também em passar algo. Então eu te convido para comentar aqui se já pensou em fazer alguma pesquisa de cinema e quais filmes, quais diretores te chamaram ou chamam a atenção para entrar nesse universo da pesquisa acadêmica. E adianto para você que no próximo episódio eu vou trazer 3 livros sobre cinema que foram muito importantes para o desenvolvimento, para a construção do meu projeto de pesquisa. Então curte, comenta, se inscreve no canal para receber na hora a notificação do próximo vídeo e de todos os vídeos que vierem a ser publicados aqui no canal.